No século VIII, 711, os árabes invadiram a Península Ibérica e rapidamente ocuparam e criaram ali um califado. Do outro lado dos Pirineus ficavam os diversos reinos espalhados e um dos reinos era o reino dos francos. Os árabes decidiram cruzar e conquistar também do lado de lá. E a gente então vai ter essa figura histórica, Carlos Martel, que ganhou esse título, Martelo, porque vai derrotar os árabes numa batalha absolutamente histórica. É desse personagem incrível, Carlos Martel, que liderou essa batalha, que eu vou falar hoje. Vou começar explicando a situação ali daquela enorme região. Como vocês sabem, o Império Romano começou a desmoronar no século V, 400 de bolinha, e ao longo daquele século, e várias tribos germânicas começaram a invadir os territórios, e ali a região da Gália, né, onde hoje é a França e um pedaço da Alemanha, foi sendo invadida por diversos povos. E um deles eram os francos, que ocuparam ali inicialmente uma região mais do norte e aos poucos foram se misturando. Teve um rei, que foi o Clovis, que aliás tem um programa aqui, que vai estar no final para você, se você quiser conhecer, que conseguiu no final do século V unificar os francos. E começa a dinastia dos Merovingios, que era o nome de um antepassado do Clovis, que foi o primeiro rei franco mais importante. Só que os francos tinham um costume que causava sérios problemas. Quando morria o reino era dividido entre os filhos. Aí tinha 2, 3 filhos, cada um ficava com uma parte do reino, eles começavam a se matar, porque queriam ficar com todo o reino, ficava guerras permanentes. E aos poucos também, não sei se eles casavam entre si, o que é, o fato é que eles foram se tornando cada vez mais fracos, cada vez mais preocupados só em beber, em fazer farras. Surge uma figura então que ganha o nome de oficial do palácio. Era uma espécie de primeiro-ministro, era quem tocava o governo, enquanto o rei virava quase uma figura figurativa. Ele tinha uma grana para ele ficar gastando lá nas coisas dele, ele tinha uma casa de campo para ele passear, de vez em quando ele saía na rua para o povo ver e bater palma, uma vez por ano ele presidia uma assembleia, mas na prática eram esses oficiais do palácio que comandavam. Em 684, o reino franco estava dividido entre a Neustria e a Austrásia. É mais ou menos o que equivaleria ao norte da França e o oeste da Alemanha. 2 filhos tinham herdado e Pepino de Heristal era o oficial do palácio da Austrásia. Bertar era o rei da Neustria. Em 687 ele decide atacar o reino da Austrásia para se tornar também rei da Austrásia. Pepino vai liderar o exército da Austrásia, derrotam Bertar inclusive é morto, e aí então unifica-se de novo o reino franco. Com essa vitória, Pepino então torna-se definitivamente o oficial do palácio. Se ele quisesse, ele até podia ser rei, mas eles mantinham essa aparência, né, de ter um rei hereditário e esse oficial que mandava no funcionamento das coisas. O rei então passa a ser Thierry III. Pepino mandando, Thierry se divertindo, bebendo e aprontando. Em 691 assume Clovis III, em 695 assume Tilderico III e ainda em 711 Dagoberto III. Todos esses 6 comandados por Pepino, que mandava para valer no reino franco. O filho favorito de Pepino era Grimoaldo, filho da sua primeira esposa, e que já estava sendo preparado para sucedê-lo. Porém, Grimoaldo é assassinado, e a mãe de Grimoaldo acusa Carlos, que era filho da segunda esposa, de ser o assassino, ou o mandante, e ele acaba sendo preso em Colônia, na região mais oriental do reino. Pouco depois, 715, o próprio Pepino morre de morte natural e começa, como sempre, a briga para ver quem vai sucedê-lo, se vai dividir o reino. Carlos, que estava preso em Colônia, dá um jeito de escapar, reúne um grupo de soldados leais a ele e é aclamado imperador pelos francos orientais. Ao longo de 2 anos, Carlos vai enfrentar uma série de rivais, uma série de outros pretendentes ao trono, vai derrotar a todos os pretendentes, ele era um líder militar absolutamente talentoso, e aí, inclusive, que ele vai ganhar o apelido de Martel, ou seja, martelo, por causa da sua capacidade de martelar os adversários. Ao longo dessas batalhas, ele vai conquistar até a região do Vale do Loire, ou seja, depois de Paris. Em 719, então, ele consolidou seu poder como o oficial do palácio. Novamente, ele poderia ter se coroado rei se quisesse, mas a tradição, e ele então coloca como rei Childerico IV. Childerico morre pouco depois e Carlos Martel vai até um monastério onde havia um jovem que dizia ser descendente de um dos reis que tinham já morrido. Ele então tira esse rapaz do monastério e o coroa como Thierry IV. Dá para dizer que Carlos Martel passou a sua vida em batalhas.
Na época, como eu falei, eram vários povos germanos que haviam invadido aquela região e, portanto, todos os anos eles acabavam atacando uns aos outros. Carlos Martel, então, fez batalhas defensivas e também batalhas ofensivas contra os frísios, contra os bretões, contra os saxões, contra os borguinhões, enfim, uma sucessão de batalhas e sempre sendo vencedor. Mas o grande perigo vinha do outro lado dos Pirineus. Se você não está muito acostumado com a geografia, a França, na sua parte sudoeste, é separada da Espanha pelos Pirineus e bem ao norte dos Pirineus, a gente tem ali a região do País Basco, né, onde os Pirineus são mais baixos. E do lado de lá, tinha se consolidado o Califado Árabe, na região do que hoje é a Espanha. Entre 719 e 725, pequenos exércitos árabes cruzam os Pirineus para atacar a região. O duque da Aquitânia era Eudes, que junto com algumas forças de Carlos Martel, repele esses ataques menores. Mas em 732, Abd el-Rahman, que era o governador da Espanha, decide juntar um grande exército e cruzar os Pirineus para realmente tomar aquela região. A mostra de que era um ataque não especulativo e sim um ataque de ocupação é que, além do exército muito grande que ele levou, também seguiam mulheres, crianças e outros personagens para você, claramente, construir uma ocupação. Logo que cruzam os Pirineus, vão devastando a região, eles eram absolutamente implacáveis com cristãos, destroem igrejas, destroem monastérios, enfim, e vão seguindo mais para o norte. Eles seguem na direção de Bordeaux, destruindo o que encontram pelo caminho. Em Poitiers, uma cidade histórica, destroem a igreja de São Hilário e seguem na direção de Tours, rumando a Bordeaux. É nesse momento que Carlos Martel consegue reunir um exército, conquistar uma série de aliados e vai para encontrar os árabes para esta batalha. Eles vão se encontrar entre Tours e Poitiers, mas ficou conhecido como Batalha de Tours. Durante 7 dias, os dois exércitos posicionados de frente um para o outro, acontecem pequenas escaramuças, pequenos combates, até que no 7º dia, o comandante árabe decide fazer um ataque total. Os francos, extremamente bem posicionados, repelem os ataques, e aí partem para cima. É um imenso massacre do exército árabe, os sobreviventes fogem em disparada e o massacre é tão grande, dizem alguns autores que mais de 100 mil árabes foram mortos nessa batalha, mas sejam 100 mil ou 50 mil, o fato é que é uma vitória avassaladora e uma derrota devastadora. Nunca mais os árabes tentaram cruzar os Pirineus para invadir a França. A gente pode dizer que essa batalha é uma das grandes batalhas da história. Tivesse Carlos Martel perdido, talvez a França tivesse se tornado islâmica. Não se sabe, e aqui não estou fazendo juízo de valor, mas foi uma vitória fundamental para uma outra história da França e da Alemanha. Seguindo com o nosso personagem, ele aproveitou que já estava por ali e incorporou a Aquitânia e a Gasconha ao seu reino. Pouco depois, ainda havia um bastião árabe no sul da França, na região de Marsella e de Arles. Ele decide, então, também atacar esse bastião, para expulsar definitivamente qualquer marca árabe da região que ele tinha sob controle ou vizinha do seu reino. No final de 740, ele já tinha conseguido conquistar todas as cidades e expulsar os árabes do sul da França, como eu falei, Marsella, Arles, Narbona. Em 741, pelos seus serviços prestados à cristandade, ele recebe o título de patrício romano do Papa Gregório III. Em 743, Carlos Martel morre, depois de ter sido um grande vencedor de batalhas, invicto, nunca havia perdido uma batalha sequer. Ele então nomeia 2 filhos como seus sucessores, Pepino e Carlomano. Eles decidem então nomear como rei um suposto filho do Childerico III, que seria então Childerico IV. Fala a verdade, hein? Que nomes incríveis que esse povo dava para os filhos. Mas enfim, Childerico IV é mais um rei fantoche, mais um merovingio fraquinho. Pepino e Carlomano então vão administrar. Em 747, para surpresa de todos, Carlomano decide renunciar às suas funções públicas e entrar para um monastério. Ele vai entrar para esse monastério e vai se tornar um intelectual, vai ajudar na tradução de textos, enfim, vai ter um papel muito diferente do que se esperava. Pepino, então, torna-se o único oficial do palácio. Em 752, Pepino decide que chega dessa história de ter um rei de Araque, ele queria ser rei ele mesmo. Em Soissons, ele recebe, então, o cetro, que representa, naquela época, o poder. Childerico IV, o rei que vivia ali bêbado e caindo, tem os seus cabelos cortados, é tonsurado e levado para um mosteiro. Aqui uma coisa importante,
Para os merovingios, ter cabelo comprido era sinal de poder. As pessoas comuns não podiam ter cabelo comprido. E pior do que ter os cabelos cortados era ser tonsurado. Tonsurado é aquilo que os monges têm, que é aquela careca no alto da cabeça. Isso era uma humilhação total e, portanto, Childerico vai para o monastério e não poderá mais de forma nenhuma requisitar ser rei, porque tem os cabelos cortados. Pepino, então, torna-se o rei dos francos. E aqui a gente chega em outro personagem fundamental. Pepino vai ser pai de um rapaz chamado Carlos. Oh, que Carlos? O Carlos Magno, um dos maiores personagens da história ocidental, um homem que terá um papel fundamental no que vai acontecer na Europa nos próximos 1000 anos. Tem um vídeo sobre Carlos Magno, esse personagem extraordinário, mas não vou falar dele. O objetivo era falar de Carlos Martel, esse personagem também incrível, mas que acabou sendo um pouco ofuscado pelo neto, que foi Magno, Magno de Máximo. Enfim, Carlos Martel, ou Martelo, foi esse personagem fundamental que acabou, como eu disse, ofuscado pelo neto mais famoso, mas que teve papel muito importante na história e na maneira como a Europa vai se organizar a partir daquele momento. Grande personagem, Carlos Martel, o martelador de árabes.